Achei que eu já tinha chegado ganhando um carro aqui. Chave aqui, né? Falei, acho que é meu esse. E aí, todo mundo já comeu chocolate hoje já? Ixi, acho que não venderam chocolate esse ano no mercado não, hein? O negócio está meio devagar com chocolate. Mas eu gostei da palavra do Fidelis, que ele falou que o Senhor vem usar de forma fenomenal, né? Eu lembrei do fenômeno Ronaldo, grande artilheiro. E agora que o Tochas Futebol Clube está contratando em alta, para quem não sabe, a igreja agora tem um time de futebol, né? E aí, no meio de vocês aí tem grandes craques aí, de repente, sentado do seu lado, e você nem sabe ainda que o cara é aquele craque de bola. O título da mensagem de hoje diz assim: as 3 maiores tristezas de um homem e sua maior vitória. Esse é o título da mensagem de hoje. Como domingo de Páscoa, né? Falando do chocolate. Mas a Páscoa é considerado, junto com o Natal, a mais importante festa da cristandade. Na Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição do Senhor, ocorrida nesta mesma época do ano, quando Jesus foi condenado pelo governador romano Pôncio Pilatos, né? Como se sabe, durante a Páscoa, a ocasião em que os judeus comemoravam a libertação e fuga, né, do Egito, onde eles comemoravam lá a fuga da escravidão do Egito. A Páscoa, no contexto do Êxodo, está intimamente ligada, não apenas por questão do calendário que dá na mesma época, mas também pelo sentido simbólico da passagem da Páscoa. Acho que esse ventilador está com um barulho meio forte. Obrigado. A última ceia de Jesus com os discípulos é, na verdade, a refeição que acompanha, né, a festa judaica, de acordo com os evangelhos. Os evangelhos nos traz essa ilustração. E há certa similaridade entre as duas festas. Assim como os judeus foram libertos da escravidão no Egito, os cristãos são livres do pecado também por meio da ressurreição de Cristo, por meio da Páscoa. Assim como o sangue de um cordeiro, aspergido nos umbrais das portas, né, livrava da morte, o sacrifício de Jesus na cruz nos garante salvação eterna com Cristo, ou como cristãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, para a gente compartilhar um trecho da palavra do Senhor. A partir do verso 39 até o verso 48. Diz assim: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação.
E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traíste o Filho do homem. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo teu sacrifício, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus, é o que nós podemos dizer. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor derrame a tua graça nessa tarde, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, e que o Senhor possa estar dando entendimento da tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa ter toda a liberdade para ministrar aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui revigorados para mais um tempo de vida, enquanto o Senhor assim nos permite. Muito obrigado, Jesus. Jesus antecede a Páscoa com uma experiência que simplesmente mudou a história da humanidade, pois essa última Páscoa não seria mais a mesma. Ele passou por 4 etapas, que é de profunda ansiedade no coração humano. As 3 primeiras são visíveis, e sempre temos que administrá-las na nossa vida. A 4ª, ela está no nosso consciente mais latente. E quando deixamos o tempo da inocência e passamos a ver o quanto a palavra morte continua um grande mistério em nossas relações de angústia, medo e perca. Jesus passou por todas as etapas que eu e você passamos, ou ainda vamos passar. Por isso Ele sabe realmente o que sentimos, pois Ele passou por tudo isso. Em Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, ou das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ele trata sobre o saber ouvir um não. É uma das nossas maiores dificuldades da vida, é o não. O não, ele dói, tanto quando ouvimos, quando temos que falar. No verso 42 que nós lemos, diz assim: dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade,
mas a tua. Foi desse jeito que Jesus se dirigiu a Deus, ao Pai. Jesus, nesse momento, ele pede ao Pai que, se possível, pulasse aquela experiência da morte. Mas Deus disse não. O Pai diz não ao Filho naquele momento de angústia. Para vocês terem uma ideia, o texto diz que a agonia de Jesus era tanto, mas tanta, que mesmo sendo consolado por um anjo, ele suou, né? Seu suor foi como gotas de sangue. Dá para você imaginar isso? De repente, naquele momento que antecedia a morte, o desespero do que ele ia passar, e ele sabendo de tudo que ele ia passar, ao ponto de suar gotas de sangue. É muito amor, né? Mas, irmãos, hoje há uma cultura em que as pessoas estão acostumadas com os filhos não aceitarem o não. Eu como filho, você como filho, e vocês como eu que já tem filhos, é uma dificuldade o não. Ao invés dos filhos servirem aos pais, os pais é que obedecem os filhos. Os pais é quem servem os filhos. Essa inversão de valores, ela vai contra todo o pensamento bíblico, ou vai contra a palavra de Deus. Mas nós nos deixamos levar por ela. Nós estamos vivendo em uma cultura que o povo, quando ouve um não de Deus, o abandona. Talvez nas suas orações você tenha pedido algo para o Senhor e Ele ainda não te concedeu, porque talvez não está na hora, não está no momento, talvez aquilo espiritualmente não vai te ajudar, e você já está pensando que Deus não quer te atender, e então você quer abandoná-lo. Não há respeito nem a Deus. Muitas vezes no primeiro não, Deus é ignorado. Não há obediência. E aí eu pergunto: será que estamos realmente comprometidos com a obra de Deus? Eu digo para mim, Ronaldo, o quanto você está comprometido com a obra de Deus? Essa é a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. O quanto eu estou comprometido? Eu não quero nem perguntar para você. Deixa o Espírito Santo perguntar para você. Engraçado que nós tiramos tanto tempo para os nossos lazeres, com tantas preocupações nas nossas vidas. Essa semana eu ouvi de uma irmã dizendo assim: eu não sabia que o futebol mexia tanto com vocês. Ela não estava falando de mim, irmãos, ela estava falando do marido dela, que assim como eu, gosta de futebol. Ele gosta de jogar, ele gosta de assistir, e eu gosto também. Mas será que nós temos deixado a obra do Senhor? Temos deixado muitas vezes o horário do culto, de estar ajudando na palavra,
ajudando na ministração para poder estar cuidando do nosso lazer. Será que nós estamos comprometidos com um projeto, a estratégia que os nossos líderes têm nos dado para que a gente alcance outras vidas além da nossa? Ou nós estamos satisfeitos só com a minha família e com meus filhos na igreja? Será que quando a liderança da igreja traça uma estratégia e diz para você: olha, nós vamos ter tantas células, nós temos que partir do discipulado 1 a 1, como tem sido o nosso comprometimento? Muitas vezes eu não quero aceitar ser discipulado, e aí, se eu não aceito ser discipulado, quem dirá discipular alguém? Se eu não aceito ser acompanhado, quem dirá eu acompanhar alguém? Se eu não aceito ser ajudado, quem dirá ajudar alguém? Qual que é o nosso comprometimento com a obra? Você está disposto a obedecer ao pai, ou o pastor, ou o seu líder? Ir até o fim? Jesus obedeceu o Pai. Ele sabia de tudo que ele tinha que passar, mas ele foi até o fim. Ele foi até o final. O segundo ponto que eu quero falar com você essa noite é sobre o abandono. Jesus foi abandonado por seus amigos. Em Mateus 27:40 diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Jesus sofreu a dor do abandono. Ele que nos últimos 3 anos passou rodeado de multidões, e muitos até o clamavam como rei. Agora as pessoas que ele mais cuidou, que ele confiou, que ele discipulou, o abandonaram naquele momento de aflição. Claro que pela palavra era necessário que isso tudo acontecesse. A palavra diz que os discípulos não conseguiam nem abrir os olhos, de tão cansados. Imagina tamanho sono. Mas dói, não dói, irmão? Mesmo sabendo que de repente a pessoa está cansada, a você pensar que ela podia estar ali do seu lado. Já imaginou? Aquela pessoa que você investiu seu tempo com ela? Você já sentiu a dor do abandono? Jesus sentiu. Ele sabe, irmão, o que eu e o que você está sofrendo. Lucas 22:45, que nós lemos: depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo, de triste. Jesus sofreu a maior de todas as suas dores. Antes da crucificação, a dor do abandono, pois ele foi abandonado pelo próprio Pai. Em Mateus 27, verso 46, diz assim: cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus abandonou ele. Alguns pregadores, algumas pessoas dizem que naquele momento os pecados de todas as pessoas estavam sobre Cristo. E o próprio Deus não suportou olhar para ele, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre Cristo. Jesus também sofreu a dor do abandono. Ele sabe, irmãos, que nós sofremos quando somos abandonados. Ele entende. Por isso ele veio e passou por tudo, para poder entender. Terceiro, a dor da traição. Lucas 22, verso 47 e 48. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. Irmãos, a dor da traição, só quem passou por ela talvez consiga entender mais profundamente. Só quem passou por uma decepção, de uma traição, consegue entender a angústia, muitas vezes a vergonha que uma traição causa sobre a pessoa. Traição dói demais, irmãos. E quando eu falo em traição, não é só em traição entre marido e esposa, não. Essa traição também pode ser numa amizade, que de repente você cultivou por longa data, e um dia você foi traído por um amigo. Pode ser por negócios, pode ser traição de filhos, por até os irmãos em Cristo. De repente você pode já ter se sentido traído por um irmão em Cristo. Qual é a dor da traição que você tem deixado doer no seu coração e na sua alma? Qual é a traição que você sofreu, meu irmão, e que até hoje ainda dói no seu peito? Talvez você nunca tenha desabafado, tenha descarregado essa dor. Talvez você, por isso, nunca tenha conseguido perdoar a pessoa que te traiu. Talvez por isso você sinta muita dor. O primeiro que a gente vê no texto a trair Jesus foi Judas, com um beijo para que ele fosse preso. Judas traiu Jesus por dinheiro.
Quantas pessoas traem o colega, o amigo, o colega de trabalho, para obter vantagens financeiras. Talvez possa ser que aqui tem alguém em nosso meio que um dia possa ter traído alguém para poder obter uma vantagem financeira. Aquele colega que fala mal do outro no trabalho para poder subir de cargo. Aquele que mente para o chefe para poder ter vantagem financeira e está fazendo o bico por fora. Judas traiu por dinheiro. Nós temos cuidado dessa parte na nossa vida. O segundo que traiu o Senhor naquela mesma noite foi Pedro. Com sua boca negou o Senhor por 3 vezes. Em Lucas 22, verso 57 em diante, se você quiser acompanhar comigo, eu quero ler mais esse trecho com você. Diz assim: mas Pedro o negou dizendo: mulher, não o conheço. Daí a pouco outro viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora depois, outro afirmava, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente estava ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro negou Jesus com medo de ser preso, de ser perseguido naquele momento. Será que nós já negamos algum amigo nosso algum dia, com medo do insucesso na vida, ou com vergonha de um amigo naquele momento? De repente você pode ter tido um amigo que um dia você diz ou fingiu que não o conhecia em determinado local, com vergonha, por talvez a roupa que ele estava, por talvez o comportamento dele naquele momento, mas que no fundo ele é seu amigo. Às vezes era seu amigo de pescaria, às vezes era seu colega de trabalho, mas por algum motivo, de repente, você pode ter negado. E pior, muitas vezes pode ser que nessa negação a pessoa possa perceber que você está com vergonha dela. E como é que fica a situação? Jesus viu, Pedro negou na sua frente. O verso diz assim: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Pedro ficou tão desesperado que saiu dali para fora chorar amargamente, é o que diz o verso 62. Mas será que nós temos nos arrependido quando negamos as pessoas? Jesus viu, ele presenciou, ele sentiu
a traição das pessoas que o amavam, ou que ele amava muito. Jesus sabe a dor que sentimos quando somos traídos, porque ele também foi traído. Lembra que eu falei de 4? Os 3 primeiros nós já experimentamos na nossa vida. Esses que eu já comentei. Mas existe um 4, que é a dor da morte. Mas aí vem a ressurreição. Naquele momento da morte de Jesus Cristo, a terra parou, houve trevas, terremotos, vendavais, pavor chegou até aqueles que estavam ali junto à cruz, pessoas que estavam ali, Maria Madalena, sua mãe, também Maria, e João, presenciaram esse momento da morte de Cristo. Lucas 23, verso 46. E chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus enfrenta, irmãos, o último estágio de uma vida encarnada, que é a morte física. Aquele que veio sobre a criação por causa do pecado original de Adão e Eva, sente a dor da morte. Mas agora vem o grande mistério. Quantas pessoas que nós conhecemos, que já passaram por essa etapa, a etapa da morte, morte física. Onde estão essas pessoas neste momento? Todos nós vamos morrer, é o processo. Hebreus 9, 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas esse é o grande diferencial de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele passou por todas as etapas, e ele supera essa etapa, Pois Jesus chega onde o ser humano quer chegar, que é vencer a morte. Jesus venceu a morte por mim e por você. Não foi só por ele. Ele não pensou só nele. Ele veio por mim e por você. E ele venceu a morte por mim e por você. Romanos 8,34 diz assim: pois ele ressuscitou no terceiro dia e está assentado à direita do Pai e intercede por cada um de nós. Ele intercede por cada um de nós. Ele venceu a morte para interceder por cada um de nós. Mateus 28, 18, ele recebeu do Pai autoridade para sempre, e agora ele tem o poder sobre tudo. Não é sobre algumas coisas, é sobre tudo. Apocalipse 1, 18, eu sou o que vivo
Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. Meu querido, a nossa vida está na mão do Senhor, todos nós sabemos disso. Mas nós precisamos caminhar com fé a cada dia. Eu digo que por isso, neste domingo, de Páscoa, esse Jesus que ressuscitou, que está vivo, Ele quer me salvar e Ele quer te salvar. Quer mudar a minha história e quer mudar a sua história e mudar a sua vida. Pois as mesmas dores que você sofreu, que você sofre, Ele também sofreu por você e por mim. E a mesma vitória que Ele recebeu, Ele quer passar para mim e para você. Mas existe um detalhe. Hebreus 2:10. Ele se fez como de nós, para provar que nós poderíamos ser como Ele é. E nós precisamos acreditar na ressurreição. É a única maneira da salvação. As etapas de sofrimento que Jesus sofreu, eu e você vamos continuar sofrendo até a sua volta, até o juízo. Nós vamos continuar nesse caminhar. A gente vai continuar nesse sofrimento. Muitas vezes sendo traído, muitas vezes sendo abandonado, muitas vezes ouvindo não, dizendo não, até a volta dele. Mas a vitória que Cristo conquistou na cruz por nós, só receberá aquele que aceitar, ou aceitar como único e suficiente Salvador. Não existe outro. A Bíblia é bem clara, é o único. João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É promessa. E João 6,47 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu encerro com esses 2 versículos, dizendo para você, que é o que eu já disse para mim hoje, que eu preciso confiar no Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. E essa é a verdade que nós temos que levar às pessoas que estão aí fora. Porque tem muitas pessoas que não ouviram e não conhecem. Tem muitos que ouviram, mas não entenderam. Tem muitos que ouviram, entenderam, mas não confiaram. E o meu testemunho de vida, a minha fé em Cristo, é que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Amém? Quero que você se coloque de pé. Eu sei que no intervalo o irmão já deve ter perguntado se tem algum visitante aqui na igreja. Eu sei que de repente você já pode ter até levantado a sua mão.
mas você não tinha ouvido essa mensagem. Talvez você já tinha vindo na igreja várias vezes, mas você não tinha entendido que existe um Salvador da sua vida, que existe alguém que te promete algo além do que você já conhecia antes. E eu queria que, se você sentir do seu coração um desejo de confiar em Jesus essa noite, como único e suficiente Salvador da sua vida, que você levantasse a sua mão aí mesmo onde você está, para que a gente pudesse orar por você. O sacrifício de Jesus, ele foi, como nós já vimos aqui, foi enorme, foi doloroso, e ele fez isso por cada um de nós. Nós precisamos entender, irmão. Eu não quero ficar insistindo, mas se você quer receber uma oração essa noite, levante a sua mão onde você está, e nós vamos orar em especial por você, pela sua família, pela sua vida. Amém. Ó Jesus, quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, ó Pai, por cada um de nós, por cada vida aqui, por cada família. Obrigado, Senhor, por ter levado sobre ti os nossos pecados. Ó Deus, ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Jesus, ó Pai, eu sei o quanto foi difícil ouvir o não. Eu sei quanto é difícil ser traído. Eu sei, ó Pai, mas o Senhor venceu, e o Senhor oferece a cada um, ó Pai, que crer no Senhor como único e suficiente Salvador, a vitória, ó Pai. Ó Pai, o Senhor oferece a salvação, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, e que nós possamos honrar ao Senhor com as nossas vidas e levar, ó Pai, a tua palavra adiante. Muito obrigado, Jesus. Amém.